Então, o que seria a hipertensão arterial sistêmica? Por definição, essa hipertensão arterial sistêmica ela é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial. Pois bem, então, todo sujeito que tem uma alteração da pressão arterial para cima, né, a pressão arterial se eleva e ela fica sustentadamente alta, ele acaba recebendo o diagnóstico de hipertenso ou de hipertensão. Lembrando que esse diagnóstico ele é feito por um médico no qual faz uma avaliação específica para atribuição do diagnóstico. Nós, profissionais de educação física, não damos diagnóstico. A gente só acompanha a pressão arterial para verificar se as alterações estão dentro ou fora do que é esperado. A hipertensão arterial ela é uma das mais frequentes doenças cardiovasculares e ela acomete grande parte da população. Portanto, grande parte da população mundial tem doenças cardiovasculares e a hipertensão arterial ela se destaca dentro desse grupo de doenças. Pois bem, como eu havia dito, a hipertensão ela é a manutenção de níveis elevados de pressão arterial. A pressão arterial ela se eleva e ela fica sustentadamente por tempo indeterminado com valores acima do que seria considerado normal. O que seria o normal? Hoje nós temos diversas tabelas de classificação e uma das mais usadas é da Sociedade Brasileira de Hipertensão, que é essa que está aparecendo na tela para vocês. Então nós temos aqui o que é considerado valor ótimo, são valores inferiores a 120 por 80 milímetros de mercúrio para pressão arterial sistólica e diastólica. O que é considerado normal, 130 por 85, que seria supostamente o limítrofe, e aí os estágios de hipertensão. Obviamente que a nossa pressão arterial ela se altera por vários motivos durante o dia, e não é porque você mediu ou aferiu a pressão arterial e encontrou um valor elevado que o sujeito ele é o hipertenso. Lembrando, o hipertenso é aquele sujeito que tem um valor de pressão arterial elevado e sustentado, ou seja, a pressão se eleva e não abaixa. Qual que é o problema que está associado à manutenção de níveis elevados de pressão arterial? A gente tem problemas que estão relacionados à lesão em vários órgãos e tecidos. Então, esse aumento sustentado da pressão arterial, ele gera aumento de carga de trabalho excessiva, ou seja, o seu sistema cardiovascular, ele vai trabalhar com sobrecarga. E essa sobrecarga cardiovascular, ela acaba gerando complicações em outros tecidos e outros órgãos. Então a gente percebe que o sujeito que é hipertenso e que não controla a pressão arterial de forma satisfatória, acaba desenvolvendo cardiopatias congestivas, acidente vascular encefálico, então é AVE, não AVC, essa nomenclatura ela está equivocada. Doença coronariana, da artéria coronariana, ou insuficiência cardíaca e doenças renais. Então são esses os principais problemas associados à hipertensão arterial. Portanto, após o diagnóstico da hipertensão, se faz necessário que se faça o tratamento. O tratamento ele pode seguir duas linhas. Né? Então, a gente fala de tratamento farmacológico, então a gente entra com ação medicamentosa, a gente não... O médico que está acompanhando, ele entra com uma ação medicamentosa. Ou então a gente pode realizar o tratamento que a gente chama de tratamento não farmacológico. A gente sabe que o tratamento não farmacológico ele gera efeitos positivos, muitas das vezes melhores do que os efeitos encontrados por algumas drogas. O que entra no tratamento não farmacológico? Alteração ou mudança em estilo de vida, dieta e prática regular de exercício físico. O exercício físico ele é um potente agente não farmacológico de controle de pressão arterial. Tanto é que após o diagnóstico, dependendo do seu
nível de pressão arterial, e se você tem ou não outros fatores de riscos cardiovasculares, alguns cardiologistas, eles sugerem que você faça o uso exclusivo do exercício por até 6 meses para verificar o efeito do exercício no sujeito, e com base nesse efeito, nesse tratamento não farmacológico, você pode até não ter a necessidade de entrar com os fármacos para controle da pressão arterial. Você só fica controlando a pressão arterial às custas do exercício. Em algumas situações, ao invés de você ter que tomar uma dosagem de medicação elevada, você acaba tomando menos remédio, porque o exercício ele faz parte de uma ação não farmacológica que está contribuindo para o controle da pressão arterial. Portanto, sujeitos hipertensos que foram diagnosticados e têm pressão arterial sistólica entre 140 e 159 e diastólica entre 90 e 99, que não tenham outros fatores de riscos cardiovasculares, podem utilizar o exercício como uso exclusivo para controle da pressão arterial por até 6 meses. Em seguida, se verifica se existe a necessidade de entrar com ação farmacológica ou não. Quando se fala de exercício físico, é bom lembrar que o exercício físico ele gera algumas alterações na pressão arterial, e o exercício físico eles são agrupados em duas classes: exercício resistido e exercícios aeróbios. Tanto os exercícios resistidos quanto os exercícios aeróbios, eles vão gerar efeito agudo, efeito crônico e efeito subagudo. Efeito durante o exercício, efeito após o exercício e efeito por conta de treinamento, ou seja, realização sistemática de um programa de exercício físico. Nós vamos dar ênfase aos efeitos do exercício resistido, haja visto que a nossa disciplina é musculação. O que a gente encontra claramente na literatura como efeito agudo? Como efeito agudo, a gente sabe que a pressão arterial ela tende a aumentar. E aí alguns trabalhos vêm mostrando que exercícios com alta intensidade, como os que estão sinalizados aqui, isso aqui é uma medida de pressão arterial intraarterial, né? Na verdade, da pressão intraarterial, ou seja, foi colocado um catéter no braço do sujeito e mediu a pressão arterial de forma direta. E aí o que se percebeu? Que quando se faz exercício com cargas elevadas, 85% de... Desculpa, eu vou dar uma colada aqui melhor. Na verdade, 95% de um RM com uma perna e com as duas pernas, a gente tem aumento da pressão arterial de forma muito importante. Então, se a gente for analisar aqui, a pressão arterial subiu para 250, 300, 350 milímetros de mercúrio. Então, eu tenho uma alteração muito importante quando eu trabalho exercícios multiarticulares com cargas elevadas. Então, a gente sabe que o aumento da massa muscular, né, tipo de exercício, tende a aumentar, fazer com que você trabalhe com cargas mais altas. Logo, você tem uma intensidade de trabalho maior, por conta disso a pressão arterial sobe bastante. Sobe quanto? Alguns trabalhos demonstrando que a pressão arterial pode chegar até 300, 350 milímetros de mercúrio, dependendo do exercício e da intensidade que você fez o exercício. Um outro ponto que merece destaque, que foi encontrado nesse mesmo trabalho, é que a pressão arterial ela vai ter valores maiores na fase concêntrica e valores menores na fase excêntrica. E ela tende a ir subindo, conforme você vai fazendo as repetições, vai subindo, pode perceber que existe um comportamento de acúmulo de valor, a pressão arterial tende a subir, e aonde que ela vai ter seu pico de pressão? Geralmente próximo da falha concêntrica.
Então, lá próximo das últimas repetições, próximo da falha concêntrica, onde eu tenho os picos de pressão arterial. Por quê? Porque a gente percebe também que a pressão arterial, como está bem descrito aqui nesse trabalho, ela vai tendo um efeito acumulativo, ou seja, você vai ficando cansado com o aumento das repetições, com o passar das repetições, e lá perto da falha, onde você está no seu limite de fadiga, é onde você tem um maior pico de pressão arterial. Então a gente sabe hoje que na hora da prescrição de exercício de força para o hipertenso, cargas elevadas, elas não são recomendadas, porque se tem altos valores de pressão arterial, quando se submete o sujeito a esta condição. E falha concêntrica, eu também não recomendo. A literatura também não recomenda esta condição para sujeitos hipertensos. Haja vista que o sujeito hipertenso, ele já tem um sistema cardiovascular mais fragilizado. Se a gente submeter o sistema cardiovascular a alta sobrecarga, fica muito fácil, ou fica mais fácil desse sujeito ter algum evento cardiovascular, como, por exemplo, um aneurisma cerebral ou encefálico, um acidente vascular encefálico, hemorrágico e assim por diante. Então, a gente tem que evitar essas situações. A gente sabe que grande parte das alterações da pressão arterial ela vem associada ao que a gente chama de manobra de Valsalva. O que é essa manobra? É um bloqueio da glote que acontece de forma involuntária. Quando é que esse bloqueio de glote acontece? Geralmente quando eu estou trabalhando com cargas elevadas, eu tenho um bloqueio de glote involuntário, ou quando eu estou me aproximando da minha falha concêntrica, eu tenho um bloqueio de glote involuntário também. A gente sabe que esse bloqueio de glote, ele aumenta a pressão intratorácica, gera prejuízo no retorno venoso ao coração. Essas duas condições, associada ao bloqueio de glote, faz com que a pressão arterial suba de forma importante. Então a gente precisa evitar também, num programa de treinamento resistido, bloqueio de glote. Como é que a gente faz isso? Policiando a carga e não fazendo com que o sujeito vá até a falha concêntrica. Por muito tempo, acreditou-se que o problema ou os riscos do programa de treinamento físico para o hipertenso, eles estavam associados a cargas elevadas, somente a cargas elevadas. Mas a gente sabe hoje que existe o que a literatura chama de carga absoluta e carga relativa. A carga absoluta, ela representa a quantidade de peso que você está movimentando. A carga relativa representa o que é esse peso ou o que o peso representa para o seu sistema cardiovascular e para você. Então esse trabalho aqui, um trabalho muito bem realizado, ele também utilizou medidas de pressão arterial intra-arterial, né? Então, isso minimiza os erros de medida. E eles avaliaram sujeitos hipertensos que foram submetidos a cargas baixas e cargas altas de treinamento de força. Então, se pegou um grupo de sujeitos normotensos, um grupo de sujeitos hipertensos, colocaram os sujeitos para fazer cadeira extensora, com carga baixa e com carga alta, 40% e 80% da carga máxima dinâmica, e pediram para ele fazer a cadeira extensora até a falha. E eles monitoraram o que estava acontecendo na pressão arterial frente a essas duas situações aqui. Notem, quais foram os diferenciais desse trabalho? Medida intra-arterial, muito importante para dar qualidade aos resultados. E eles utilizaram, como parte da amostra, sujeitos hipertensos. Isso é muito importante também. O que se percebeu? Que a pressão arterial ela tem o seu pico, ou ela aumenta no final da primeira série, né? No final da primeira série, e ela baixa na recuperação. Sobe, baixa, sobe e abaixa.
Isso acontece para 40%, seja o hipertenso, seja o normotenso, o comportamento é parecido. Só que ó, olha só o que acontece também aqui, que foi um achado interessante do trabalho. Para as mesmas cargas relativas, 40%, a pressão arterial do hipertenso ela sobe mais do que a do normotenso. Ou seja, já é sabido que o hipertenso ele tem uma maior responsividade. A resposta da pressão arterial desse cara é mais elevada do que de um sujeito que não tem a doença. E isso acontece tanto para 40%, como também para 80%. Alteração da pressão arterial no final da primeira série, recuperação, primeira série, recuperação, pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica é a linha de baixo, e o normotenso tem esse mesmo comportamento, só que com menores magnitudes. Por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado com a carga trabalhada para o grupo hipertenso. Porque além de ele ter um sistema cardiovascular mais fragilizado, ele ainda tem uma resposta de pressão arterial maior do que o sujeito que não tem a hipertensão arterial. E aí aqui é um dado que também chamou bastante atenção no trabalho. Isso aqui é o delta da pressão arterial sistólica. O quanto que a pressão arterial sistólica alterou em milímetros de mercúrio. Então, quando os sujeitos hipertensos fizeram a série, primeira, segunda e terceira série, a pressão arterial teve uma alteração muito maior do que a pressão arterial quando os sujeitos faziam a cadeira extensora a 80%. Isso aconteceu principalmente para a pressão arterial sistólica. O normotenso teve uma alteração de pressão arterial sistólica parecida nas duas situações, 40% e 80%. Mas mesmo assim ele teve mais alteração na sistólica quando comparado com a diastólica. O hipertenso, as respostas ficaram mais evidentes, uma maior alteração de pressão arterial sistólica quando comparado com a sistólica para 80%. Ou seja, cargas relativamente mais leves, gerando alteração mais importante do que as cargas pesadas. Por quê? Porque quando eu diminuo a carga, trabalho com 40%, isso me possibilita fazer mais repetições. Se eu estou fazendo mais repetições, eu demoro mais para chegar na minha falha concêntrica. Esse tempo de trabalho até a falha concêntrica vai me gerando acúmulo de fadiga, eu vou ficando mais cansado. E aqueles 40% que inicialmente era relativamente mais leve, ele começa a se tornar uma carga muito pesada. E aí, por eu demorar mais para parar o exercício, eu fico sustentando aquela carga que ficou mais pesada por conta da fadiga por mais tempo. Aí eu tenho uma elevação de pressão arterial maior do que quando eu trabalho com 80%. 80% é mais peso, entretanto, eu chego na falha mais rapidamente. E aí, o que acontece? Eu tenho um acúmulo de fadiga menor e uma alteração de pressão menor. Então, antigamente, se trabalhava muito com as pressões, com os exercícios com menos carga e mais repetições, acreditando que quando eu diminuísse a carga, eu teria menos problemas ou menos riscos de ter algum evento cardiovascular. E hoje a gente já sabe que você pode e deve trabalhar com cargas mais altas, próximo de 80%, e evitar a falha concêntrica. Então, eu vou trabalhar com cargas mais altas, mas eu não vou deixar o meu aluno chegar à falha, porque no momento de falha é onde eu tenho o meu pico de pressão arterial. E eu tenho que evitar isso no sujeito hipertenso.